Olá, aqui Leandro Ruschel para fazer uma avaliação, um balanço final das eleições municipais de 2024 no Brasil. Tivemos o segundo turno em várias cidades neste domingo, dia 27 de outubro, e agora fica mais claro o que aconteceu em termos políticos no Brasil, o que essas eleições demonstram em relação ao balanço de forças que nós temos no país. Em primeiro lugar, é preciso entender que o sistema brasileiro é muito complexo e há uma tentativa nossa de super simplificar uma situação que é muito difícil de simplificar. Por exemplo, nós observamos aí na imprensa, não podemos esquecer que a imprensa é dominada pela esquerda e pela extrema esquerda, uma tentativa de tratar os partidos como direita, o centro-direita ou extrema-direita, quando na verdade dentro de cada partido existe muitas vezes desde esquerda até direita. Também depende de como você define esquerda, direita ou centro. O que podemos dizer em linhas gerais é que essa foi uma eleição em que o grande vencedor foi de fato o chamado centrão. Aqueles partidos mais fisiológicos, aqueles partidos que se associam a quem estiver no poder e cujo principal objetivo é verba, é ter controle de orçamento para fazer as coisas que a Lava Jato expôs para todo o Brasil. E podemos identificar a esquerda como a grande força derrotada dessas eleições. O PT foi muito mal, mesmo tendo sob seu controle a máquina do executivo. Os partidos de esquerda, em geral, foram muito mal. E o maior símbolo da derrota da esquerda fica em São Paulo, com Boulos perdendo para o Ricardo Nunes, fazendo basicamente a mesma performance de 4 anos atrás, só que investindo 10 vezes mais dinheiro na campanha. Em 2020, o PSOL alocou 8 milhões de reais. Em 2024, especialmente com a ajuda do PT, a alocação foi de 80 milhões de reais e o percentual basicamente é o mesmo, que eu acho muito alto para uma cidade como São Paulo. 40% dos votos válidos serem direcionados para um comunista, para um sujeito que foi a vida inteira líder de um grupo que invade propriedade, que tem uma visão totalitária do Estado, que apoia as piores ditaduras na América Latina. É horrível você ter 40% da maior cidade do país votando num sujeito desses. Mas enfim, não foi o suficiente para ele vencer. Ricardo Nunes ficou com um pouco menos aí do que 60% dos votos. E a direita está se estruturando, na verdade. Não existia direita organizada no Brasil até os protestos lá de 2013 começarem, as pessoas identificarem que aquilo que estava ali não era bom. Muita gente tinha uma postura direita e nem sabia, tem uma visão conservadora. O Brasil tem um povo, em sua maioria, conservador, e não há ainda uma organização maior, apesar de tudo que aconteceu no país nos últimos tempos ter definido uma direita, que obviamente a hegemonia esquerdista, especialmente na academia, nas redações dos principais jornais, chama de extrema-direita. E não podemos esquecer que a direita segue sob perseguição judicial num estado de exceção. Veja só, no PL, que hoje é o maior representante da direita, nós temos o maior líder popular, o ex-presidente Bolsonaro, proibido por ordem judicial de falar com o próprio presidente do seu partido e sob ameaça de prisão, infinitos processos abertos que podem levar a condenações de vários líderes da direita, uma censura sistemática contra a direita nas redes, uma perseguição sistemática a centenas de pessoas presas e condenadas em processos sumários a 17 anos de prisão por conta de um protesto. Então o que a gente tem é uma situação muito longe da normalidade democrática em que nós podemos ter uma disputa aberta, livre pelo eleitor. Várias vezes a gente vê, e novamente nós observamos nas eleições municipais, manifestações da direita sendo censuradas pela justiça eleitoral.
né? Então, dado o contexto, o que a gente observa é a concentração do poder nas mãos de caciques partidários. O maior exemplo desse tipo de cacique é o Kassab, né, em São Paulo, que comanda aí o PSD, o partido que levou aí as maiores capitais e o maior número de prefeituras. Mas mesmo dentro do PSD, do MDB, do PP, do União Brasil, que são partidos do Centrão, nós temos uma salada de frutas ideológica, mas que pende mais para a direita. Nós temos dentro desses partidos pessoas, líderes mais à direita e pessoas de centro e de esquerda, né? Mas pende mais para a direita. E isso demonstra que o povo brasileiro é, em sua maioria, conservador, tem uma postura de direita. A esquerda só não foi eliminada da política brasileira, ou não diminuiu muito, mais ainda, justamente porque conseguiu aparelhar certas instituições ao longo das últimas décadas numa estratégia gramsciana. Então aparelharam a imprensa, aparelharam a academia, aparelharam algumas instituições, como por exemplo a Corte Constitucional, o próprio Supremo. Mas essa esquerda hoje está numa situação muito difícil, porque o maior líder da esquerda, Lula, foi retirado da cadeia para servir de anteparo para esse sistema, para servir de proteção a esse sistema. Como o professor Olavo falou numa entrevista em 2014, quando eu fui entrevistá-lo na casa dele, o problema do PT, da esquerda brasileira, é que ela se transformou no estamento burocrático que criticava. O Lula foi aceito pelo sistema quando ele tomou um banho de loja, aparou a barba, colocou um terno Armani, né, e adotou posições mais alinhadas a esse próprio sistema. Isso transformou o PT em vidraça. E não há mais a perspectiva do eleitor, mesmo de esquerda, que o PT represente uma mudança. Mesmo que seja uma mudança para pior, né? As pessoas que têm aquela mentalidade de uma economia socialista, estilo União Soviética, que tenha visões mais agressivas em relação à pauta de costumes, né? Ideologia de gênero, toda essa pauta woke, não enxerga mais o PT como um partido que vai buscar agressivamente essas mudanças e não está achando alternativa para o PT, que hoje integra a máquina pública como anteparo. Essa relação entre o PT e o Centrão, que foi melhor apresentada, por exemplo, na chapa Dilma Temer, ficou estremecida por conta do impeachment, né? E agora há essa relação por interesse, mais uma desconfiança mútua. E isso se observa em todas as instituições em que há um acordo, no próprio Supremo, né, em que há esse trabalho, esses conflitos internos, nessa coalizão entre esquerda e centrão. Então, a situação é um pouquinho mais complexa, mas eu não vejo aí a direita como grande vencedora, como muitos analistas colocam, nem como perdedora, né? Eu creio que dentro desse contexto que eu acabei de apresentar, não dá para se dizer que o próprio ex-presidente Bolsonaro saiu perdedor. Na verdade, o PL foi o partido que mais cresceu nessas eleições e, novamente, né, é um equilíbrio muito difícil você ser um candidato que foi ungido por ser antissistema para combater tudo isso que está aí, ao mesmo tempo que tem que trabalhar dentro do próprio sistema para desenvolver essa representação de direita. É uma coisa muito complicada. Então vamos mostrar aqui alguns gráficos, algumas informações para entender o resultado. O Poder 360 fez um bom levantamento aqui, fez uma série de tabelas para ajudar a gente a entender esse balanço de forças, né? Eu gosto de ir de baixo para cima. A gente vai ver aí que em número de vereadores mantemos aí a máquina do Centrão como a principal força do país, né? MDB, o antigo PMDB, voltando a crescer, 8 mil vereadores, PP em segundo lugar, PSD, o União Brasil, que é a união entre o antigo DEM mais o PSL, que foi um partido que também foi montado pelo próprio Bolsonaro, e o PL, hoje o principal partido de direita no Brasil, né, que está um pouco mais alinhado com
a direita, com 5 mil vereadores, crescendo bastante. O Republicanos crescendo mais ainda, Republicanos, o partido puxado principalmente pelo Tarcísio, em São Paulo, que também é um dos grandes vencedores dessa eleição, né? Na verdade, eu sigo acreditando que o Tarcísio está sendo preparado para o sistema para ser o candidato de 2026 da direita permitida. O PSDB, que era a antiga força no teatro das tesouras de direita, vai caminhando para a extinção, perdeu mais 1.420 vereadores, chegou a ter 5.260 vereadores em 2012. O PT também, né, apesar de ter crescido um pouquinho em relação ao mínimo de vereadores em 2020, ainda está muito aquém do auge de vereadores que teve em 2012. E nós temos aí o Novo também aos poucos crescendo, né? Apesar de ser um partido pequeno, tem sido um partido que tem defendido as pautas de direita com bastante afinco nos últimos anos, depois da saída do Amoedo. Então, o partido hoje com 260 vereadores, em 2016 tinha 4 vereadores, em 2020 tem 29. Né? Então, tirando aqui o PL, que é um partido que tem uma pauta mais definida de direita, esses outros partidos oferecem uma colcha de retalhos em termos ideológicos, apesar de não ter uma inclinação mais à esquerda, como partidos como o PSB, como o próprio PSDB, como o PDT, né? Como Solidariedade, como o PV, que também diminuiu bastante. Enfim, a gente vê outros partidos aí satélites da esquerda, né? do PT, também diminuindo. O próprio PCdoB, a própria Rede ainda muito pequena. O PSOL, né? Um partido que, apesar de ter investido muito dinheiro nessas eleições, está fazendo 80 vereadores no Brasil inteiro, né? Um número muito menor do que o Novo, por exemplo. Então, essa base aí, essa política municipal é muito diferente, mesmo da política da Câmara Federal e do Senado, nas eleições majoritárias, né, para governador, para presidente, é uma política bastante diferente, é uma política mais de base. Nós temos aí, nas maiores cidades, o PL demonstrando força, foi de 2 cidades para 16 cidades, entre as cidades com mais de 200 mil eleitores, que são 103 cidades no Brasil. O PSD também crescendo para 15 e o PT ficando apenas com 6 cidades entre essas com mais de 200 mil eleitores, né? Baixando aqui de uma máxima de 28 cidades em 2008. O PSDB também caminhando para a extinção aqui entre as maiores cidades, dominando apenas 5 cidades. E o número total de votos no primeiro turno também dá uma medida do tamanho do eleitorado. E a gente vai ver aí que o PL foi o partido que teve mais votos para prefeito no primeiro turno, com 15.700.000 votos. PSD um pouco atrás, MDB e União Brasil completando a lista, o PT aparecendo lá num distante 5º lugar, 6º lugar, para ser mais exato, 8.900.000, crescendo um pouquinho em relação a 2020, mas muito aquém dos anos áureos lá em 2008. Né? Republicanos aqui também representando o estado de São Paulo. E o PSB aparece como a segunda força da esquerda, mais um gráfico que demonstra o encolhimento do PSDB. Agora falando um pouquinho sobre cada eleição, né, nas principais cidades, a gente teve aqui nenhuma grande surpresa, Ricardo Nunes ganhando do Boulos, as pesquisas já indicavam, até por uma margem maior do que as pesquisas, foi a segunda eleição em São Paulo que as pesquisas sempre colocaram um pouquinho mais, ou um pouco, muito mais, né, no caso lá de 2020, no primeiro turno para o Boulos, a distância foi bem maior do que as pesquisas indicavam. Em Belo Horizonte, o Bruno Engler tinha chance de vitória, o candidato do PL, não conseguiu vencer o Fouad Noman, do PSD, que se afastou do PT, né, ao longo da campanha. Então, foi um resultado negativo aí para a direita essa eleição em Belo Horizonte. Em Porto Alegre, foi uma lavada do Sebastião Melo contra a Maria do Rosário, uma candidata de extrema esquerda, alto índice de rejeição, demonstrando, né, as dificuldades da esquerda para crescer em lugares que sempre tiveram uma base esquerdista forte, né? Entre elas Porto Alegre. Em Curitiba nós tínhamos 2 candidatos de direita, apesar de ser do PSD, eu não vejo o Eduardo Pimentel como um típico representante do Centrão. Não podemos esquecer que o Eduardo Pimentel tem aí o Paulo Martins como vice, né? Sujeito do PL. Então não dá para se dizer que em Curitiba houve uma derrota da direita. Minha amiga Cristina Graham fez uma campanha
excepcional, com baixíssimos recursos, sem apoio do seu próprio partido, né, o PMB, e mesmo assim, né, conseguiu 42% dos votos. As pesquisas sacanearam ela no primeiro turno, ela foi para o segundo turno e conseguiu fazer 42% dos votos. Em Canoas, no Rio Grande do Sul, a gente teve a saída da esquerda, né, o Jairo Jorge, petista quase toda a vida, recentemente se mudou para o PSD, mas perdeu para o PL. Então, a direita vencendo em Canoas pela primeira vez em muito tempo. Em Caxias do Sul, minha terra natal, a gente teve o Adiló, do PSDB, um tucano, vencendo o candidato do PL, o candidato da direita, né, verdadeira, não da direita fake, que é o PSDB. E em Caxias do Sul aconteceu algo parecido com a eleição para governador, em que o PSDB foi eleito com votos do PT. Né? O PT não chegou nem a ir para o segundo turno em Caxias do Sul, mas teve voto suficiente para conseguir eleger o seu amiguinho lá do PSDB, né? Que não é de direita, é um partido de esquerda. A gente precisa saber disso. Em Pelotas foi por pouco. Marciano Peron, de uma revelação na política. Conheci ele recentemente, fiquei bastante impressionado. Por pouco não venceu o Marrone do PT, que acabou levando aí por pouquíssimos votos. E novamente, né, o Eduardo Leite, do PSDB, a direita fake, declarou o apoio ao Marrone em Pelotas. E isso pode ter garantido a eleição do petista, essa tabelinha aí PSDB-PT que está ficando cada vez mais comum. No Nordeste foi impressionante, porque o Nordeste seria a grande base eleitoral da esquerda, a grande base eleitoral do PT, e a gente viu muita dificuldade, tanto nas maiores cidades quanto nas menores, para os candidatos de esquerda. Infelizmente, o Evandro Leitão acabou vencendo em Fortaleza por um percentual muito pequeno de votos. O André Fernandes quase levou, né, Fortaleza, mas o PT conseguiu garantir essa capital. A esquerda perdeu em Aracaju, perdeu em Natal. Nós temos em Natal o PT perdendo. Em Camaçari, a vitória foi bastante apertada, mas de uma maneira geral, no Nordeste foi, acho que, a maior demonstração de fragilidade da esquerda. E no Centro-Oeste vale aqui comentar duas campanhas. Em Cuiabá, as pesquisas davam um empate técnico, até uma vantagem para o petista Lúdio, que tomou um banho, né, de bolsonarismo, adotou uma retórica de direita, mesmo sendo do PT, já que Cuiabá é uma cidade mais conservadora, né, dominada pelo agro. Mas não conseguiu enganar a maior parte do público, enganou uma boa parte, e acabou perdendo a eleição para o candidato do PL, o Abílio. Em Goiânia, talvez tenha sido uma derrota aí mais dolorosa para o Bolsonaro. Ele apoiou bastante o Fred Rodrigues, mas o candidato do governador Caiado, que inclusive levou a troca de farpas, né, de acusações entre o ex-presidente Bolsonaro e Caiado, o Mabel, do União Brasil, acabou vencendo, demonstrando força do governador Caiado na região. Inclusive, essa foi uma característica das eleições brasileiras, os governadores demonstrando bastante força, sendo cabos eleitorais bastante eficientes, né? Talvez o maior exemplo disso em São Paulo. E em São Paulo, apesar de termos um vice do PL, houve aquele racha, né, no primeiro turno, com o Marçal se apresentando como candidato antissistema e arrebanhando boa parte aí do eleitorado de Bolsonaro. Mesmo assim, se não tivesse mantido o apoio de Bolsonaro, provavelmente o Nunes não teria ido para o segundo turno. Mas o Nunes já declarou que o grande padrinho dele é o Tarcísio, que é o grande líder, segundo ele, já cacifando o Tarcísio para a candidatura em 2026, na minha opinião. Como eu disse, o sistema precisa passar a ideia de que há, né, representatividade dos conservadores, do eleitorado de direita no sistema brasileiro. Então é preciso uma direita permitida. No passado, esse espaço foi ocupado pelo PSDB, né, figuras como o Alckmin, que hoje é vice-presidente do Lula, cantando lá com a mão no peito a Internacional Socialista. E agora é preciso encontrar uma nova figura, já que a máscara do PSDB caiu, né? O Teatro das Tesouras foi revelado. Busca-se criar um novo Teatro das Tesouras. E o grande problema é que, enquanto isso, a gente tem o bode na sala, o grande problema, que é um estado de exceção em que temos censura, temos perseguição à direita, né? A todo momento, militante de redação à frente busca afastar o
o que é a direita, da possibilidade de concorrer a eleições tratando como extrema-direita ou coisa pior. A mesma coisa acontece aqui nos Estados Unidos, né? O objetivo é buscar uma hegemonia do pensamento esquerdista, especialmente na imprensa, naquelas pautas que são autorizadas. E a esquerda só consegue levar suas pautas à frente quando apela para as instituições que foram aparelhadas. Nós tivemos um exemplo, né? Pessoas aí fazendo fila lá em São Paulo para descredenciar de um sindicato, depois que o Supremo decidiu que a contribuição obrigatória era legal, algo que foi votado no governo Temer e foi derrubada essa contribuição obrigatória, né? Então, é o exemplo de pauta que é enfiada de cima para baixo, né? Enfiada goela abaixo do eleitor brasileiro. E nós temos aí, então, um sistema que na base mostra a força da direita, a força conservadora, mas de cima para baixo busca a concentração de poder com as pautas de esquerda, que de uma certa forma são boas para esse pessoal do Centrão, porque acaba blindando eles de críticas e acaba sempre fortalecendo o tamanho do Estado em relação à iniciativa privada. E tamanho de Estado maior é interessante para o Centrão, porque há mais verbas aí para controlar, se é que vocês me entendem, né? Então essa é a dinâmica política brasileira no momento. Não é a melhor dinâmica. A gente tem esse grave problema, né? Esse pequenininho problema de censura, de estado de exceção, mas poderia ser ainda pior, né? Caso houvesse uma representatividade maior da população nessa visão profundamente autoritária, e não temos. Então esse é o balanço aí das eleições em 2024.